que não sabe qual é o tema, né? Vamos falar um pouquinho o que é saúde mental. Pois é, eu sou psicóloga há 20 anos. Nem parece, né? Parece, uma moça nova dessa. Pois é, e aí, a saúde mental, muitas pessoas negligenciam essa questão. As pessoas vão para a academia, vão para os médicos, clínicos, enfim, e cuidam da saúde do corpo, porque é o que elas estão vendo. Se caem, sofrem uma queda e tem uma ferida, elas estão vendo a ferida e elas vão cuidar daquela ferida. Mas quando é dentro da nossa cabecinha, na mente, que a gente não vê, ninguém vai abrir a cabeça para ver se tem alguma coisa, a gente vai negligenciando, né? Vai passando, vai deixando passar, e assim podem ocasionar depressões, transtorno de pânico, devido ao estresse da vida. Ah, Silvia, pode ser que sim, pode ser que não, eu sou uma dona de casa, pacata, como é que eu posso vir a ter um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico? Pode sim. Não é sempre que só pode acontecer com uma mulher que é uma workaholic, que trabalha o dia inteiro. Não, mulheres donas de casa, elas também trabalham. Embora sejam negligenciadas no seu trabalho, mas ela não faz nada, ela passa o dia inteiro em casa. Elas trabalham sim, elas cuidam dos filhos, elas lavam roupa, elas fazem almoço, né? Enfim, elas fazem uma gama de coisas, elas cuidam das crianças, arrumam a casa, cuidam da roupa do marido, da comida, cuidam até de familiares próximos, muitas vezes é trabalho. E às vezes é um trabalho mais duro do que quem está lá no seu trabalho convencional. Um quebra-pedra diário. Exatamente, é um quebra-pedra diário que é pouco valorizado, não é? Então pode ocasionar transtornos mentais essa pessoa? Pode também. Por que não? É estresse do mesmo jeito. E é justamente essa a nossa próxima pergunta. Que quando a gente fala da saúde mental feminina, mais especificamente, a gente abre esse leque muito maior que a senhora já citou, né? Além da saúde emocional, a gente tem também a carga mental que a mulher tem que lidar cotidianamente, que é todo esse estresse que vem, não apenas da rotina de trabalho, porque sabemos que há mulheres que trabalham fora de casa, mas quando chega em casa tem tudo aquilo para enfrentar também, que são cuidar do filho, cuidar da casa. Tem uma dupla jornada, né? Dupla jornada, exatamente. E isso é quase cotidiano. E ainda tem a pressão social imposta, né? Que a gente sabe que a mulher não tem apenas a pressão dentro de casa para ser uma esposa perfeita, cuidar do lar perfeitamente. Tem também a pressão que a sociedade exerce sobre a mulher, que são padrões estéticos também, padrões comportamentais. E como é que isso pode afetar a saúde mental feminina? A senhora falou que pode gerar um transtorno de ansiedade, um pânico também, pode gerar outras coisas? Pode. Quando você falou dos padrões estéticos, eu me lembrei, eu dei uma palestra recentemente e falei justamente da pressão que a mídia faz, principalmente com a mulher. Ela exige que a mulher seja magra, tenha um cabelo bem cuidado e do tamanho que eles querem que seja, né? Um cabelo bem pintado quando a mulher já passa dos 40, né? Tem que estar com o cabelo, uma raizinha branca, que é isso, é visto como desleixo. Né? Tem que estar com as unhas muito bem pintadas, bem cuidadas. Uma coisa é você se cuidar, tá? Isso colabora com a tua higiene mental também. Você ter um corpo limpo, asseado. Mas outra coisa é você estar escrava da ditadura da beleza. Eu tenho que ser magra, eu tenho que ter o cabelo assim, assado, eu tenho que ter as unhas não sei como, eu tenho que ter os cílios longos, eu tenho que ter uma boca de botox, eu não posso ter rugas. Eu não posso envelhecer. Vocês já perceberam como a sociedade impõe assim, que a mulher não pode envelhecer? O homem fica lindo quando chega depois dos 40. Olha que coroa bonito. Deixa os cabelos ficarem brancos, é visto como uma pessoa linda, né? Um homem lindo. Mas se a gente deixa o cabelo grisalho, não vamos pintar o cabelo, né? Porque tem gente que não se dá com tinta, não quer pintar mesmo, enfim. Quer engordar um pouquinho. Não. Tá com ruga? Veja como fulaninha tá ali, cheia de rugas, envelheceu, se acabou. Olha esse cabelo branco dela. E aí a sociedade impõe uma ditadura. Você não pode ter ruga. Olha aí o botox deixando a cara do povo tudo com a mesma cara, tudo quadrado. Não é verdade? Tudo quadrado. É a mesma cara. A gente vê na TV, nos programas de fofoca, né? A gente vê os artistas ficando todo mundo com a mesma cara. Né? Por quê? Porque tem que injetar. Eu não sou contra isso, gente, não é isso. Mas quando vira uma fixação, quando a pessoa começa a deformar o que era o seu rosto natural, para retardar
um processo, volto a repetir, natural da gente, a gente vai envelhecer. Ninguém vai ficar com cara de 20 anos para sempre. É uma busca eterna pela fonte da juventude. Exatamente. Faz e isso aí, para agradar a sociedade. faz isso para agradar a sociedade, né? E não se aceita como é. Aí vem a depressão, o transtorno de ansiedade, transtorno de pânico. Por quê? Porque a pessoa está presa àquele molde de ser jovem para o máximo de tempo que ela puder. Então ela tem que ser magra, esbelta, estar... Não sou contra a academia, fiz muito tempo, pretendo voltar, não é isso. Mas ter aquele corpo magérrimo, tá? E sofrer muito, né? Por ter que ter o rosto esticado demais e a sociedade vê-la sempre como uma jovem. E ela não vai vivenciar a fase adulta e a fase já do início do início da velhice mesmo. É tão bonito isso, mas quando a gente fala velhice, o que é que vem na cabeça da gente? Uma coisa feia, estragada, jogada numa cadeira, que não serve para nada. Não é assim. Depois dos 40 anos, a gente tem muita vida pela frente. A gente não pode se aposentar mais, né? Tem muita gente que depois dos 40 anos, eu tenho os tios que se aposentaram um pouco depois dos 40 anos. Isso não acontece mais. Mas temos muita vida pela frente, gente. Nós podemos aprender, ainda podemos aprender muitas coisas, novos idiomas, artesanato, uma nova profissão, caso queira. Temos uma gama de coisas, mas a gente fica preso ao que a mídia faz da gente. E isso é prejudicial. Por quê? Só fechando esse raciocínio. Porque a gente começa, botox, plástico, dá errado, mais dinheiro, mais plástica. Ah, mas eu quero o cabelo assim. Ah, o cabelo não ficou do jeito que a atriz da TV mostrou. Ah, mas o cabelo é não sei como. Ah, não sei o quê. E a gente vai criando o quê? Uma pressão psicológica, uma pressão interna para alcançar padrões impossíveis. Então é isso. A pessoa não tem nem condições, né? E às vezes é isso, Rosinha. As pessoas não têm nem condições financeiras e se metem em empréstimos e numa bola de neve para ficar como a sociedade quer que ela fique. E isso é horrível, isso é um absurdo. E com toda essa condição aí, só quem ganha é o mercado, né? Claro. Você só perde. Claro. Você perde e se perde. Claro, exatamente. Perfeito o que você falou. A gente perde e se perde. Porque como se perder, a gente perde a identidade da gente. Quem era a Silvia? Você sabia que existe um transtorno de identidade? Acontece muito quando as pessoas fazem bariátrica, tá? Então aquele jovem que era gordinho, tá? Ficou com obesidade mórbida, ou então era só gordinho, mas quer ficar magrinho, aí faz a bariátrica. Muitas vezes, na maioria dos casos, quando ele não é acompanhado antes da bariátrica, ele apresenta transtornos. Justamente porque ele se olha no espelho e não se reconhece. Você imagine você se olhar no espelho e dizer quem é essa pessoa. Você olha o seu olho, você olha o seu nariz, você olha a sua boca, você olha o seu corpo, esse não sou eu. Você imagina como a nossa mente, o nosso cérebro, ele olha, né? Ele olha através dos olhos, claro. Ele vê aquela imagem e não se percebe como sou eu. E vem isso, você não se reconhece mais. E aí você se perde. Transtorno de ansiedade, transtorno de pânico e muitas vezes surtos esquizofrênicos. Esse tipo de transtorno de identidade acontece apenas nesse caso ou pode acontecer em muitos outros? Muitos outros, principalmente como a gente está falando agora, na questão das plásticas repetitivas, botox, ajeita o nariz para cá, puxa o nariz para lá, puxa o olho, puxa a boca, puxa o peito, puxa, quando eu falo mulher, né? Mas homens também estão fazendo isso, homens estão colocando o rosto mais quadrado. Fazendo a harmonização facial. Teve um caso recente de um cantor que ele disse que se arrependeu de ter feito a harmonização facial. Infelizmente eu não acompanhei, não é? Mas ele disse que pensava em reverter porque ele se olhava no espelho e não se reconhecia. Pois é, olha aí, tá vendo? Eu não conhecia esse caso, mas veja como é verdadeiro. A pessoa acha que vai ficar lindo, maravilhoso e vai se aceitar. Aí entra a baixa autoestima.
tá? E é uma coisa muito recorrente nas mulheres também, não é? Isso. Que a gente tem uma baixa autoestima, seja pelos padrões que são impostos pela sociedade, a nós ou até a nós mesmas, que a gente acha que tem que seguir tal padrão, ficar de tal jeito e ceder a tais pressões, não é? E ocorre muito essa baixa autoestima nas mulheres, mas apenas o seguir dos padrões causa essa baixa autoestima? Nem sempre. Isso é um dos fatores. Inúmeros fatores podem acontecer da baixa estima. Quais? Quando a gente fala também da violência doméstica. Perdão. Então, a violência doméstica, ela traz a baixa estima. Por exemplo, uma mulher que em casa o marido age com ela com violência psicológica. Vamos falar primeiro da violência psicológica, depois a gente entra na violência física, tá? Então, a violência psicológica é como? Ah, você é feia. Ah, você é gorda. Ah, você é burra. Ah, você não sabe nada. Ah, vê se te chamam pra nada. Ah, você não é capaz de trabalhar. Eu chego em casa, a comida ainda não tá pronta. Você tá aqui preguiçosa. Não faz isso, nada, né? você não faz nada. E a mulher vai assumindo aquilo como real. Vai internalizando, ela vai né? Exatamente, ela vai internalizando aquilo como se fosse verdade. E aí começa o discurso, não, é porque é marido, né? Marido é tudo igual. Não é tudo igual, não, tá? Então, tem mulheres que é o primeiro casamento delas e ela acha que todo casamento é assim. Que todo marido tá lá com suas esposas, botando elas pra baixo, agindo de violência psicológica. Claro que nem sempre. Então, o que acontece? Ela vai criando a baixa estima. Ela vai se achando realmente incapaz. E aí vem o isolamento, a depressão e a automutilação. Como se ela começa a se arranhar também. Mas a gente já viu casos, eu já vi até na TV. O caso de uma mulher que ela ficou tão agressiva, ela começou a se esmurrar no rosto. Ela se esmurrou, que ela ficou com hematoma no rosto, como se realmente tivesse levado os socos de outras pessoas. Ela ficou com o rosto inchado. Ah, mas ela fez isso para o marido? Não, estava filmando e ela estava tão irritada com aquilo. Ela se culpava. Se achando feia. Ela se achava merecedora. Ela achava que ela era realmente burra. Ela achava que realmente não valia nada. Então ela começava a se agredir e ela se isola das pessoas. E quando ela se isola, isso é a grande armadilha, né? Porque quando ela se isola, ela não tem o outro para dizer, olha, tu tá bem, é teu marido que tá te machucando. Não tem aquele apoio, geralmente, que é oferecido para pessoas que estão passando por esse tipo de violência. Exatamente. Né? Que eu penso que ainda é uma opinião minha, né? Sim. O importante desses casos é realmente você se abrir e contar para outra pessoa, daí a outra pessoa percebe, aponta que isso não é normal, esse comportamento não é normal. Exatamente. E aí eu vou te acrescentar uma coisa. Eu não aconselho contar para qualquer pessoa. Exatamente. Tá. Não é para todo mundo Não que vai apontar que isso é normal. Porque outras pessoas podem validar esse comportamento, como a senhora disse, né? Um primeiro casamento, por exemplo, muitas pessoas vão achar que aquilo é normal e vai dizer, é normal em todo primeiro casamento. Mas tem outras pessoas que talvez tenham passado por isso, né? E saído desse ciclo. E aí reconhecem que não é um comportamento positivo, né? Isso. E também assim, aí conta pra comadre, conta pra vizinha. E aquela vizinha, aquela comadre, ela vai e diz assim, tá, e tal. E sai propagando, contando pra outras pessoas. Tá entendendo? Então, o que acontece? Essa pessoa, aí fica o povo sabendo. O que eu oriento? Se você quer contar alguém, procure uma orientação psicológica primeiro. Ou então procure um médico, se você achar melhor. Porque os profissionais de saúde, eles têm um compromisso ético com o sigilo. Eu falava muito isso aqui, né, Rosinha? Então, assim, não é que a sua comadre necessariamente vai falar, vai fofocar. Eu estou falando que é a condição mais segura nesse momento. Até porque eu penso assim, quando eu me vejo como pessoa, em qualquer tipo de situação que eu preciso de uma certa ajuda, se eu não estiver falando com a pessoa adequada, eu só estou expondo a minha vida. Exatamente. Eu não estou procurando solução. Não, assim, instintivamente eu posso estar tendo aquela atividade, aquela ação, achando que eu estou tendo uma ajuda. Quando eu só estou expondo a minha vida. Você só vai estar expondo a sua vida para pessoas que não tenham, muitas vezes, nem condições de me ajudar. Exatamente. Porque é só uma exposição. Exatamente. Você falou tudo, amiga. Você está expondo a sua vida para pessoas que não têm condições de lhe ajudar. Perfeito. Essa é a definição. A pessoa
talvez até nem fale pros outros, não fale, mas ela vai ficar balançando a cabeça e fazendo coitada, qualquer coisa você vem aqui, a gente conversa, mas não vai sair, você não vai sair do lugar. Porque se for uma pessoa que tem até um certo apreço pela minha pessoa, ela pode até fazer como o Lídia disse, não, isso é coisa da tua cabeça, ó, tá querendo te botar pra baixo, não é assim, você é uma pessoa bonita e tal. Mas tem gente que tem medo. Mas se for uma pessoa que seja ao contrário, de repente ele até vai ajudar para que a coisa piore. Mas... tu já pensaste nessa possibilidade? Por que teu marido fala tanto isso? Será que isso não é verdade? Opa! Né? Mas aí tem aquela questão, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mas então a a partir do momento pessoa... que você está se expondo, você corre esse risco. Aí a pessoa que tá ouvindo vai dizer assim, eu que não vou me envolver nisso, o marido diz a ela o que ela quer, eu vou dizer que ele tá errado pra ele vir na minha porta fazer uma confusão comigo. Não, fulaninha, eu vou dizer fulaninha, gente, porque pra colocar um nome, vai parecer que eu tô falando de alguma pessoa, de algum caso. Vamos dizer fulaninha, mas assim, pode ser Ana Maria, Dona Maria, enfim. Então assim, não ligue não, Dona Maria. Homem é tudo igual, homem é assim mesmo. Eu vou querer briga com o marido de Maria? Quero nada. Eu vou ficar caladinho aqui. O que você procura? Um psicólogo, um médico, alguém que do serviço de saúde, ou então da assistência social também, assistentes sociais também, que são maravilhosas. Você vai encontrar um apoio técnico e um apoio que terá respaldo ético para cuidar e para te encaminhar para os serviços necessários, entendeu? E vai te dar a solução para o problema. Não vai ficar só, tá certo, olha, tenha paciência, tenha fé, isso vai passar, porque não vai passar. Da violência psicológica, o que acontece? O agressor, ele começa com a violência psicológica. Quando ele percebe que a vítima, ela já está cabisbaixa, ela já está acabada, já não olha mais no olho, já está se isolando das pessoas, já está tomando aquelas agressões como reais, eu sou burra mesmo, eu sou feia mesmo. Ela começa a tomar as agressões, a aceitar as agressões como merecimento, ela merece aquilo. Ela começa a aceitar as agressões como ela merece aquilo. Aí vem a segunda parte, vem as agressões físicas. Porque ela está tão fragilizada emocionalmente que ela acredita que merece apanhar mesmo. Apanha também. E é comum, né? Porque todo mundo diz que... Todo mundo diz que é assim. Por exemplo, a vizinha fala, é assim mesmo, o homem é tudo assim mesmo. Mas, infelizmente, o assim mesmo é a realidade que ela vive, porque ela não conhece outra. Né? Por ela se isolar, ela vai achar que a realidade dela é igual às outras mulheres. E eu não falo só a mulher casada, não. Ela pode ser vítima do pai, do padrasto, de um tio. Tá entendendo? A gente fala do marido, mas às vezes não é o marido. É outra figura masculina que agride ela. Tá? Mas a gente fala mais do marido porque são casos mais frequentes. Que a gente já vai falar mais um pouquinho disso. Já deu uma hora, a gente vai partir para o apoio cultural e já a gente volta para falar mais sobre a saúde mental feminina. Segura aí, fica